Veja bem, nós temos que buscar as revelações, as direções da nossa vida na palavra. Você precisa tomar uma decisão, você precisa agir numa determinada situação. Posso lhe dar um conselho? Fique a sós. Evite conversar, até falar com alguém, porque pode ser que aquela pessoa não esteja assim em comunhão com Deus e ela vai lhe dar um conselho errôneo. Então a melhor coisa que a gente faz quando sente que tem que tomar uma decisão é ficar só, é não expor aquilo para ninguém, nem para o cônjuge. Às vezes a gente não deve falar para o cônjuge, não porque nós temos segredos com o cônjuge, não é isso. Mas é bom não sofrer nenhuma influência da terra, somente aquela influência divina. E aí você ora, aí você busca a Deus, aí você jejua e vai à palavra. Você vai começar a ler a Bíblia e a revelação de Deus, a luz de Deus vai começar a iluminar o seu coração. Eu quero falar com você hoje sobre uma palavra que tem a ver com decisão. E eu creio que essa palavra vai te ajudar a tomar a decisão. Isaías 52, versos 11 e 12. Eu vou ler junto com você Isaías, capítulo 52, versos 11 e 12. Abra a Bíblia comigo, se você puder ir lendo junto comigo, já aparece a referência no rodapé. E nós temos aqui um mandamento, mas muito direto de Deus. E o porquê esse mandamento está aqui. Vamos lá? Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Vou repetir, retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Veja, o que está acontecendo? Aqui, o texto mostra um conflito de interesses. Nós temos o povo de Deus, espero que você seja do povo de Deus, um povo chamado a levar as coisas santas, os utensílios do Senhor. O que seriam isso? A fé, o amor, a santidade, a pureza, o olhar santo, o coração purificado, a obra, o ministério, o Espírito Santo. São os utensílios do Senhor, são as coisas sagradas que o cristão carrega nessa vida. Tudo que o cristão carrega da parte de Deus em sua vida, em seu viver, em seu coração, em seus pensamentos, entra nessa categoria dos utensílios do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, esse cristão, esse santo, esse consagrado, ou cristã, santa e consagrada, está habitando num lugar imundo. E eu tivesse mais tempo, eu queria mostrar os 3 aspectos disso, mas eu faço um comentário e você medita depois. O lugar geográfico, pode ser que o lugar onde você esteja é um lugar profano, é um lugar que quando você toca, ele fala, não toqueis coisa imunda. Quando você toca, quando você se relaciona, estar ali é tocar em coisa imunda. Você é específico para alguns, espero que não seja o caso de todos, mas alguns eu creio que sim. Você que trabalha, por exemplo, com prostituição, e eu sei, tem muitas pessoas se convertendo, pessoas da noite, que se prostituem, que trabalham em casas de prostituição. Tudo aí que você tocar, que você pensar, isso é coisa imunda. E o Senhor está te chamando para sair desse lugar. Veja, ele fala, retirai-vos uma vez, ele fala, retirai-vos 2 vezes, ele fala, sair, são 3 vezes,
E ele fala, sai do meio dela, são 4 vezes. Num versículo, eu nem falei do 12 ainda, só estamos no 11. Deus fala 4 vezes com essa pessoa, chamada a se purificar, porque ela leva os utensílios de Deus, ou ela está agora sendo chamada a levar o que é sagrado no coração, o evangelho de Jesus, e ela é chamada a sair desse lugar geográfico. Há um lugar conceitual também, há um lugar que tem a ver com o meu comportamento. Pode ser que eu não viva naquele lugar podre, naquele lugar prostituído, mas eu carrego comportamento. Exemplo, família. Família é um lugar conceitual, não falo da comunhão, mas você aprendeu coisas na sua família que não são mais para você. Dá um exemplo. Embriagar-se. Seu bisavô, seu avô, seu pai, você, e agora você já tem filhos, isso está passando para os seus filhos. Isso não é mais para você. Beber, fumar, usar drogas, ou cometer adultério, ou não permanecer num casamento, ficar repetindo, trocando de mulher. Isso é um lugar conceitual, é uma coisa que acontecia, que está enraizado no conceito da tua família, no modus operandi de ser, de lidar, de agir da sua família, e que de repente agora Deus está falando, você sai disso aí, sai disso, você está fora. E tem um aspecto institucional também. E eu orava agora de madrugada, eu falei, será que eu falo isso mesmo, Senhor? E eu sei que o Espírito me mandou falar, às vezes até um lugar institucional religioso. Você está num lugar, muitos anos na sua vida, talvez você nasceu aí nesse lugar, nessa religião, e de repente o Senhor te abriu os olhos para ver coisas que você não via na sua inocência ou quando você estava fora desse bastidor imundo. E agora o Senhor te mostra, te abre os olhos para ver essas coisas, para ver que não é quem está fazendo isso não faz com verdade, que às vezes a coisa é só pelo dinheiro, é só pelo poder. Nós vemos e ouvimos aí hoje os bastidores de alguns lugares que você percebe que não tem nada do Espírito Santo, nada de Deus. Mas é religião, mas não é a religião de Deus. Pastor, qual é a religião de Deus? É aquela que é conforme as Escrituras, é conforme a palavra, é conforme o Evangelho, é aquela em que você vê Cristo manifestado no amor, na alegria e na paz. É só ler, só você começar a ler e começar a colocar tudo sob a lente das Escrituras. Escreve isso, tudo. Coloque sob a lente das Escrituras, porque é a lente das Escrituras que vai determinar o que é imundo, o que é sujo, o que é profano, o que é imoral, o que é não bíblico, o que é anticristo, anti-evangelho, anti-graça de Deus. Você começa a olhar pelas Escrituras. Veja, não é pelo pastor Fernando, ou por qualquer outro pastor ou pregador. É pelas Escrituras. Você começa a olhar tudo pela ótica das Escrituras. E aí, quando você olha pela ótica das Escrituras, você começa a ver que tem coisa imunda. E Deus disse, não toqueis coisa imunda. Não toque coisa imunda com as mãos, não toque coisa imunda com a mente, não toque coisa imunda com os olhos, não toque coisa imunda com o teu coração. Por quê? Porque nós somos chamados a carregar os utensílios do Senhor. Como que eu vou ser santo e honesto se eu tenho que trabalhar num lugar que eu preciso mentir? E mentir quando a coisa está relacionada ao dinheiro.
Eu quero na minha conta bancária um dinheiro honesto. Eu quero que o meu paletó, eu só estou dando um exemplo usando a minha pessoa para não falar de ninguém. Então eu quero que esse paletó seja santo. Como que esse paletó é santo? Se eu comprei ele com o suor do meu rosto, com trabalho santo, com trabalho justo, com trabalho honesto. Agora, como que eu vou querer que o meu paletó, a minha camisa, a minha blusa sejam santos se eu trabalho num lugar que engana pessoas, por exemplo, que rouba pessoas? Se eu tenho que mentir ao telefone, se eu tenho que comprar uma sentença, se eu tenho que enganar uma pessoa simples para adquirir aquele dinheiro. Ou uma coisa mais suja, como corrupção, como às vezes acontece. E no Brasil nem adianta a gente falar essas coisas, porque elas quase não acontecem, né? Eu sendo irônico aqui, para deixar claro para você, que é só uma ironia, mas é a corrupção. Ah, pastor, mas não tem mais, a não ser que você não queira, a não ser que você queira ficar aí nesse lugar imundo, tocando coisa imunda, se estragando, e olha, já vou avisar, você não vai para o céu, você que está fazendo coisa errada, imunda, suja aos olhos de Deus, você vai para o inferno, e ponto final, não tem conversa com você, quem é sujo, suje-se mais ainda, é o mandamento da palavra. Agora, se você quer se purificar, pastor, eu quero em todas as áreas da minha vida, eu quero viver uma pureza. Então, às vezes, você vai ter que se retirar de amizades, porque esses amigos ou essas amigas que você tem, são pessoas que te levam para o mau caminho. Eu particularmente, eu quero pessoas que me levem para Deus, quero pessoas que me convidem para orar, eu quero pessoas que me convidem para ir para a igreja, como convidaram Davi, e ele testemunha no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quero amigos assim. O Salmo 119 diz, eu sou companheiro daqueles que guardam os teus mandamentos. Eu quero amigos, eu não sei você, eu quero amigos que me inspirem santidade. Amigos que temem a Deus, amigos que me levam para perto de Deus, amigos que me repreendem quando eu erro, amigos que apontam o dedo, colocam o dedo em riste no meu nariz quando eu estou errado, que não tem medo de me repreender. Esses amigos que eu quero, amigos que estão indo para o céu. Então o que eu vou fazer? Eu vou me retirar dos que me levam para as coisas imundas. Como aqueles amigos de Provérbios capítulo 1, que estão chamando o jovem para roubar. Se leia depois Provérbios capítulo 1, o sábio está falando de um convite a coisas erradas. E ele diz, não consintas, não vá junto com eles. Quando eles te chamarem para espreitar o sangue inocente, quando eles disserem, vamos juntos, nós vamos dividir o produto do roubo, nós teremos uma só bolsa, como está escrito lá, que significa isso, a gente vai cometer o crime, o assalto, o estelionato, e nós vamos dividir em partes iguais. Veja como entre nós, olha só a mente criminosa, entre nós seremos honestos e justos, nós vamos roubar de alguém, nós vamos enganar alguém, nós vamos passar alguém para trás, mas venha com a gente, porque na hora que a gente fizer a divisão dos lucros, nós vamos dividir em partes iguais. E o sábio diz, não vá com eles, não vá com esses caras, retirai-vos, saí daí, e não toqueis coisa imunda, purificai-vos, vocês que são chamados a levar os utensílios do Senhor. Aí no 12, porque não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. O que Deus está dizendo espere a direção dele. Claro que de alguns lugares você já sabe que Deus já saiu à frente e Deus não está aí. Como eu falei mais cedo, Deus não está numa empresa que corrompe, que você tem que ligar para o cliente, você tem que mentir. Deus não está num lugar assim. Deus não está na casa de prostituição.
todo respeito mesmo, respeito aos telespectadores também. Sou uma pessoa que se prostitui, que vende o seu corpo, ou a garota de programa, ou o garoto de programa, como se convenciona chamar. Não precisa você nem pedir direção para Deus, você nunca devia nem ter entrado nessa vida. Mas pela graça de Deus você está sendo chamado a sair dessa vida. Você amanheceu aí? Então eu digo para você, como ministro do Evangelho, nunca mais volte aí, nunca mais volte aí. Pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei. Se tiver que morrer de fome, morra de fome, morra às mínguas, mas não fique mais aí. Agora, se você tiver um pouquinho de fé para fazer uma oração e falar assim, Senhor, eu estou saindo hoje, eu vou para minha casa, eu vou tomar um banho, eu vou descansar, e eu nunca mais vou voltar aqui, eu nunca mais vou me prostituir, eu nunca mais vou vender meu corpo para ganhar dinheiro. E eu peço, tu que fizeste os céus e a terra, que é o dono do ouro e da prata, me abra uma porta de emprego. Eu duvido que amanhã você não está trabalhando num emprego digno, santo e bom. Porque o Deus que está te chamando para sair daí, Ele vai te dar condições e vai te sustentar para onde Ele está te mandando ir, que é para um lugar onde você vai trabalhar e vai ganhar seu dinheiro, sem ter que sujar seu corpo, sujar sua mente, sujar sua consciência. Guarde isso no teu coração. E você, pense de onde Deus está te mandando. É de um lugar geográfico? É de um lugar conceitual? É de um lugar comportamental? Retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda. Veja que aqui que está a problemática, porque ao mesmo tempo que você está sendo chamado a se purificar, porque você tem a obrigação, chamado, privilégio, a graça, de carregar nessa vida os utensílios do Senhor. Teu corpo é um utensílio do Senhor, por isso que você não pode se prostituir, corpo pertence a Deus. Por isso que você não pode fazer tatuagem, porque teu corpo pertence a Deus. Então você deve sair daí e não mais ter nenhum toque, nenhum contato com coisa imunda. Em nome de Jesus. Amém?